Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Pierre Informática, Pré-Fabricados Tamoios. Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma produção da União Espírita Jesus Gonçalves de Tupã, em parceria com o Núcleo de Audiovisual do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, no qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. Assista a palestra ministrada por Alexandre Galdino no dia 20 de novembro de 2024, na sede da União Espírita Jesus Gonçalves, e que abordou o tema O Poder do Ambiente. Gente, boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco, que Deus esteja ao nosso lado, no nosso coração, em nossa mente. E eu gostaria de começar agradecendo, claro, a casa, agradecendo a oportunidade de estar aqui, compartilhando algum conhecimento com vocês. Normalmente, quando a gente vai apresentar algum conteúdo, a gente vai estudar a respeito daquilo, e muitas vezes aí pra gente falar meia hora, 40 minutos, que seja uma hora, embora o Renato falou que normalmente aqui vai até umas 10h30, 11 horas, acho que é por aí, né? É esse tempo mais ou menos que eu tenho para falar, não? A gente tinha falado aí, então às vezes a gente fala um pouquinho menos, mas muitas vezes pra gente falar em meia hora, 40 minutos, a gente tem que estudar aí 3 horas, 4 horas, então normalmente a gente não consegue transmitir tudo aquilo que a gente vê, a gente vai tentar fazer o melhor, mas cada vez que eu tenho que preparar um conteúdo, eu acho que a pessoa mais beneficiada sou eu mesmo, porque eu aprendo muito e rogo a Deus pela oportunidade de poder aplicar aquilo que a gente aprende, porque só estar aprendendo não adianta muita coisa, então a gente tem que estar procurando encontrar oportunidades de colocar isso em prática, né? E o tema que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre o poder do ambiente. Poder do ambiente, como assim, o poder do ambiente? Eu comecei a entender, a participar, a ouvir a respeito disso desde pequeno, quando a gente ia receber alguma visita em casa, tem uns tios que a gente gosta muito e tal, normalmente o pessoal mora fora, são lá de São Paulo e tal. Quando eles vinham visitar a nossa casa, alguns dias antes começava aquela coisa em casa. Minha mãe queria, colocava os tapetes para lavar, arrumava as cortinas, pintava a parede, para preparar, deixar a casa a coisa mais linda do mundo. A pessoa que chegar, olhar aquilo ali e falar assim: nossa, que bacana, não sei se vocês fazem isso. Alguém aqui faz isso, não? Quando vai receber visita em casa, dá aquela varridinha um pouquinho maior? Não, Ninguém faz isso? Eu sei, é só na minha casa. Ah, não é só na minha casa, não? Vou fazer essa tarefa com praticidade. Tem gente que tem mãe que dá para os filhos fazer, pelo menos a gente pode participar em alguma coisa, faz bem, Então a gente começa a preparar o ambiente para receber uma pessoa que a gente gosta. Porque quando a gente não gosta, primeiro a gente já não chama para dentro de casa, Então se a gente está chamando para partilhar o nosso ambiente íntimo, a nossa casa, a nossa morada, com certeza é uma pessoa que a gente gosta. E como é que a gente prepara um ambiente para receber uma pessoa que a gente gosta? A gente prepara irritado, xingando, brigando, reclamando, falando: que saco que essa visita vem para cá, É assim ou não? Na maioria das vezes não, Na maioria das vezes não. Porque se a pessoa que a gente gosta está vindo compartilhar alguns momentos da vida dela com a gente, isso é um momento de alegria. Ou deveria ser, pelo menos, Não é um momento de alegria a gente compartilhar da nossa vida, compartilhar experiência, a gente dividir ali alguns momentos com pessoas que a gente gosta. Então, antes que essa pessoa chegue, que a gente está preparando ali a nossa casa, a gente já está preparando isso com uma expectativa, Já está falando: puxa vida, porque a pessoa vai chegar. Eu tenho, a minha família é bem grande, então às vezes, quando dá certo do Natal ser num finalzinho de ano, assim, de
que emenda, né, segunda ou na sexta, feriado, o pessoal se reúne bastante. E tem um ano ou dois que acabou sendo em casa. E aí tem uma tia minha que normalmente ela vem, ela ama fazer essas coisas, né? E ela já chegou em casa assim uns 2 dias antes, preocupadíssima. Alexandre, o que nós vamos lá, qual que é o cardápio, né? Porque o pessoal vai chegar, aí o que vai servir no almoço, o que vai servir na janta, o que a gente vai comer. E eu assim, eu não sou tão preocupado com essas coisas, né? Eu ali, tia, vai estar todo mundo aqui, a gente se ama e as coisas estão aí, cara, né? As coisas vão acontecendo. Não, Xande, não é assim, porque a gente tem que ver o que vai fazer no almoço, na janta e no outro dia. E eu falei, tia, estou vendo que a senhora gosta disso, né? Não, eu gosto, eu falei, fica à vontade, a casa é sua, organiza aí, então a agenda é sua. E a gente percebe que é uma alegria a gente ter esses momentos e a gente preparar o ambiente dessa maneira. Mas às vezes a gente se limita a entender o ambiente nesse contexto, né? A gente se limita a entender que o ambiente é o ambiente da nossa casa, né? Se a gente pegar essa experiência que a gente teve e trazer para um contexto espiritual, afinal de contas estamos no centro espírita, não vamos falar de limpar a casa, né? A menos que seja a nossa casa espiritual, a menos que seja a nossa casa mental, não é verdade? Então, quando Deus, Malaquias, né, na Bíblia diz que Deus, quando vai derramar bênçãos sobre nós, Ele vai derramar bênçãos em abundância. As bênçãos de Deus não têm medida, a medida de Deus é muito maior do que a nossa. Então, quando Ele vai derramar bênçãos na nossa vida, as bênçãos de Deus são abundantes. Mas aí eu me pergunto, será que nós estamos preparando a nossa vida, nós estamos preparando o nosso coração para aquilo que Deus quer nos trazer? Para as bênçãos que Deus quer colocar na nossa vida? Porque muitas vezes nós oramos para conseguir coisas, conseguir situações, para estar próximos de pessoas, né? Eu sei que aqui não tem ninguém que passa por isso, mas vocês já devem ter visto ou conhecer pessoas que durante muito tempo ficam pedindo por um emprego, por exemplo. Nossa, eu preciso trabalhar, eu estou desempregada, a minha casa precisa ser provida, está tão difícil a nossa situação aqui, eu não sei mais o que fazer, Senhor, me arrume um emprego. Aí Deus pega e dá um emprego para a pessoa, né? Passa 3 meses, o que a pessoa está falando? Gente, mas aquele lugar é um ambiente horrível, aquele meu patrão é um saco, eu já estou querendo saber das minhas férias, será possível? Então, muitas vezes a gente está desonrando uma bênção que Deus colocou na nossa vida. Nós pedimos, nós fomos atendidos, e às vezes a gente fica reclamando daquilo que nós recebemos. Será que nós preparamos o ambiente? Ah, mas esse emprego não era o emprego que eu queria. Eu queria trabalhar... eu queria trabalhar com enfermagem, por exemplo, eu queria trabalhar na área da saúde, eu queria ser um médico. Tá, você estudou para trabalhar na área da saúde? Você fez faculdade de medicina? Não, eu não fiz, eu só quero, né? Mas se você quer fazer uma faculdade de medicina, de tecnologia, de contabilidade, de nutrição, seja lá o que for, cada um tem um sonho, né? Se você quer trabalhar nessa área, se você quer viver um sonho neste local onde você está pedindo para Deus, você precisa preparar um ambiente. Ah, eu queria tanto um emprego, mas um emprego bacana. Você levou currículo em quantos lugares? Não levei currículo não, porque você não sabe o problema que é levar currículo. As pessoas nem olham na nossa cara. Ah, então você não levou em lugar nenhum. Não, mas Deus está preparando alguma coisa boa para mim. Não está. Desse jeito não, né? Nós precisamos preparar o terreno do nosso coração e nós precisamos preparar o terreno da nossa vida para que Deus possa agir, para que Deus possa derramar as bênçãos dele. Afinal de contas, será que Deus vai fazer crescer uma semente e transformar numa árvore extremamente frondosa algo que a gente não plantou? É mais difícil, né? Tem uma passagem na Bíblia que eu acho extremamente interessante, que ela fala
da ressurreição de Lázaro. Acho que todo mundo conhece, né? Vou falar rapidamente porque faz parte do citar a base, né? Lázaro, um dos maiores amigos de Jesus, faleceu. Jesus estava longe, estava viajando. Alguém chegou para ele e foi falar: Senhor, Lázaro faleceu. E Jesus estava pregando, estava curando doentes, estava fazendo o trabalho dele numa cidade distante e falou: olha, eu estou a serviço do meu pai, eu não posso ir lá agora. E conta a história que Jesus ficou trabalhando naquela cidade onde ele estava. Passado alguns dias, ele foi até onde Lázaro vivia. E aí, quando ele chegou, as pessoas foram recebê-lo e falou assim: mas Jesus, agora o senhor vem ver? Agora não tem mais o que fazer, ele já está há 3 dias que ele já está morto, né? E aí Jesus olha e fala assim: me leve até ele, né? Levaram Jesus até onde Lázaro estava enterrado, e Jesus vira para as pessoas e fala assim: retire a pedra. Antigamente não enterravam as pessoas, né? Tinha uma gruta ali, levavam o corpo das pessoas, fechava e largava, deixava lá até que tivesse outra pessoa para ser colocada ali. Então foi o que fizeram com Lázaro: embrulharam ele ali, levaram até um determinado local, fecharam com uma pedra e Lázaro ficou depositado ali. E aí Jesus chega e fala assim: retirem a pedra. A pessoa olha e fala: nossa, mas ele já está morto há 3 dias, já está cheirando mal, né? Como é que nós vamos retirar essa pedra? Aí Jesus: por favor, né? E tinha algumas pessoas que acompanhavam ele há mais tempo, sabiam do que ele era capaz, foram lá, tiraram a pedra. E Jesus chama, né? Lázaro, vem até aqui. E aí Lázaro levantou e saiu, né, da gruta onde ele estava. E aí eu me pego muitas vezes pensando, né? O que era mais difícil? Ressuscitar Lázaro ou tirar uma pedra? Né? É umas coisas que às vezes eu penso algumas coisas, não faz muito sentido, né? Poxa, ele tinha o poder de fazer voltar à vida uma pessoa, mas na hora de tirar a pedra ele pediu para os outros fazerem. E ao longo do tempo eu fui entendendo que tirar a pedra era algo que os homens poderiam fazer, ressuscitar Lázaro não. Então Jesus nunca vai fazer pela gente aquilo que a gente mesmo pode fazer. Se tem algo que depende de você, vá lá você e faça. Depois o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. E tem inúmeras situações onde isso vai acontecer na Bíblia, né? Você pega lá o primeiro milagre que a gente tem relatado na Bíblia, que acontece num casamento, numa festa de casamento. De repente acabou o vinho. O vinho naquela época era a alegria da festa, né? Acabou a alegria da festa. E aí as pessoas chegam: Jesus, olha, acabou o vinho, etc e tal. Jesus: não é minha hora, não é a sua hora. Então aí Maria vira e fala: faça tudo o que ele disser. E aí Jesus vira para as pessoas que estão ali: olha, encham essas tinas, né, onde eles colocavam os vinhos ali, encham essas tinas de água. As pessoas foram lá, não entenderam o que ele pedia, mas fizeram, né? Encheram a tina de água. Ele entrou no quarto, no espaço ali no quarto, fechou a porta, transformou a água em vinho. E isso me confirma, né? De novo, primeiro, encher a tina de água todo mundo podia, transformar a água em vinho só ele. Então, de novo, o milagre só acontece depois que as pessoas fazem o que precisa fazer, preparando o ambiente, né? Fecharam o espaço ali aonde ele precisava trabalhar. E é interessante que às vezes vários lugares na Bíblia mostram que para Jesus agir, para que Deus haja na vida daquelas pessoas, e eu acabo acreditando que isso acontece na nossa vida até hoje, Deus pede que a gente prepare o ambiente. Muitas vezes a gente precisa preparar o ambiente, muitas vezes, o que é difícil da gente entender, é que não é que nós estamos preparando o ambiente, mas nós estamos sendo preparados. Vamos lá. Todos aqui sabem que para uma criança nascer, uma mulher ela fica grávida e o tempo de gestação leva 9 meses, correto? Se a gente tiver 9 mulheres grávidas, a gente consegue diminuir o tempo para 1 mês? São 9 do mesmo jeito, dá? Não dá, né? As 9 mulheres também vão ter que esperar 9 meses. Se nós temos outros seres da criação
né, que tem tempos de gestação diferente. Por que o tempo da gestação do ser humano leva 9 meses? Será que Deus precisa de 9 meses para que uma criança nasça? Ou de repente são necessários 9 meses para que uma mãe nasça, para que um menino vire um pai, para que uma menina vire uma mãe, para que ela leve um susto, meu Deus, eu estou grávida. Aí tem um processo muitas vezes de contar para o pai, contar para a mãe, de preparar a casa, de comprar bercinho, de colocar fitas adesivas, preparar um quarto, fazer todo um ambiente para que aquilo aconteça. Quem que está sendo preparado nesse tempo? A própria pessoa. Quando Jesus derramou as bênçãos dele sobre o rei Davi, por exemplo, Davi já podia ter se tornado rei. Não foi da noite para o dia. Ele teve todo o processo para chegar ali. A Bíblia diz que Noé demorou anos para construir a arca, né? Será que a arca precisava de anos para ser construída? Ou Deus precisava de anos para construir Noé? Então muitas vezes, quando a gente pede alguma coisa, quando a gente pede alguma bênção na nossa vida, e essa bênção não vem, nós temos algumas explicações possíveis, dentre elas 2 que cabem no que nós estamos falando. Pode ser que 1, nós não tenhamos preparado o ambiente para isso acontecer, ou 2, Deus está nos preparando para nos entregar isso. Porque quando Deus nos dá algo que às vezes a gente está pedindo, mas nós não estamos prontos para receber, nós vamos usar aquilo da maneira errada. Quando Deus dá poder para uma pessoa que não está pronta para ter o poder em mãos, essa pessoa se torna avarenta, se torna soberba, ela começa a humilhar os outros. Quando Deus entrega as coisas para a gente no momento errado, não vem bons frutos disso daí. Então eu estava comentando do milagre do vinho, né? Mais uma vez, Jesus preparou as pessoas. Quantas e quantas vezes a gente está num centro espírita, num ambiente fechado, a gente fecha os nossos olhos, tem uma conversa com Deus, ou às vezes no escuro do nosso quarto, né? Quando a gente vai dormir, a gente tem uma conversa com Deus, Deus de repente diz algumas coisas para a gente. Todo mundo aqui ouve Deus? Ou não? A gente ouve Deus, Deus fala conosco através do nosso coração e através de sinais, sempre, né? E muitas vezes Deus faz promessas em nossas vidas, e às vezes essas promessas demoram, né, de se cumprir. Por que essas promessas demoram de se cumprir? Às vezes o nosso ambiente não está pronto, nós precisamos prepará-lo. E aí voltamos à questão de estar arrumando a casa para receber uma boa visita. Como é que nós estamos preparando esse ambiente? Felizes por estarmos preparando o ambiente onde Deus vai fazer um milagre? Ou reclamando, resmungando? Porque nós podemos viver à espera do milagre de Deus, ou nós podemos viver a preparação e aí termos o milagre de Deus. E olha como o conceito é diferente, né? Quantas e quantas vezes a gente quer que Deus nos dê fartura, abundância, porque na Bíblia está dizendo que para a pessoa generosa ela vai receber em abundância. Quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Então a gente pensa o quê? Não, quando eu tiver muito eu vou ser generoso. Então a gente faz promessas, né? Deus, quando o Senhor fizer tal coisa na minha vida, eu vou ser assim. Promessa não é normalmente assim? Não, se Deus fizer tal coisa, eu vou subir a escadaria, não sei de onde, de joelho. A gente meio que barganha com Deus, né? Primeiro Deus tem que fazer a parte dele, para depois a gente fazer a nossa. Essa dinâmica está meio... A espiritualidade está dizendo para a gente que está meio invertida, né? Se a gente quer abundância, e a Bíblia está dizendo que a abundância vem para quem é generoso, nós temos que ser generosos por ser generosos. E em sendo generosos, a abundância vem. Tem uma outra passagem na Bíblia que eu gosto muito, que ele tem um profeta, uma pessoa que trabalha muito para Deus, e ele falece. E não era uma pessoa de muitas posses, não era uma pessoa muito rica, né? Então ele, ao longo do tempo, ele tinha uma mulher e tinha filhos, e elas começaram a acumular algumas dívidas. E naquela época,
quando a pessoa tinha dívidas, os filhos, né, eram dados como escravos para trabalhar e para pagar essa dívida. E aí chega um determinado momento que a viúva viu que os filhos dela seriam levados. E aí ela vai procurar o profeta da cidade e fala: meu Deus, meu marido sempre trabalhou para Deus, foi um homem honrado, e agora eu vou perder meus filhos, eu preciso do socorro de Deus agora. E o que o profeta diz para ela? Mais uma vez, olha que coisa doida, né? Eu vi muito, estudando sobre isso, muita coisa onde Deus pede algumas coisas para a gente que não fazem muito sentido no primeiro momento, né? Tirar a pedra de um sepulcro, né? Encher umas tinas, a gente pede vinho, ele fala para encher tina de água. 5.000 pessoas morrendo de fome, né? Para ouvir a palestra, ele fala para trazer um cesto que tem 5 pães e 2 peixes, né? Um negócio assim. E nesse momento a mulher pede socorro para o profeta, e o profeta diz o quê? Olha, reúna o máximo de vasilhas que você puder na sua casa. Que coisa louca, né? Reunir vasilha, eu estou reclamando aqui, pedindo ajuda, porque meus filhos, você quer que eu reúna? Só faz o que eu estou pedindo. E ela sai desesperada, era uma mulher muito temente a Deus, sai desesperada nas vizinhanças pedindo, né, vasilhas, etc e tal, juntou todas as que ela podia. Aí chegou para ele e falou: olha, eu já fiz tudo que você me pediu. O que eu faço agora? Então agora você vai na sua casa, feche a porta e fique em comunhão com Deus. Só isso. Eu fico imaginando o desespero dessa mulher. Mas muito temente a Deus ela faz. Vai na casa dela, fecha as portas, e diz a Bíblia que começa a jorrar azeite das paredes da casa dela. Naquela época o azeite era uma mercadoria muito valiosa, muito. Então ela pega uma primeira vasilha, encosta ali na parede e começa a cair o azeite nessa vasilha. Dali a pouco começa, encheu, o filho traz a segunda vasilha, a terceira vasilha, e todas as vasilhas que ela levou foram cheias de azeite, até a última vasilha. Quando a última vasilha foi cheia, ela colocou ao lado e encerrou as bênçãos de Deus. Aí eu pergunto, será que a bênção de Deus ela para na nossa vida? Em que momento que a bênção de Deus para na nossa vida? Quando a gente não tem mais ambiente para receber, né? Ela foi orientada a levar o máximo de vasilhas que ela conseguiu. Eu fico imaginando que se ela tivesse levado vasilhas, a gente estava tomando azeite dela até hoje, né? Quem quer azeite para colocar? Não, eu quero da viúva ali ainda e tal. Porque as bênçãos de Deus são infinitas, elas não param. Por que parou? Porque foi aquilo que ela se preparou para fazer. O que a gente está preparando para receber de Deus? E isso tem muito a ver com fé, né? Porque você é colocado numa situação onde você precisa fazer algo que você não entende. E falando das promessas, né? Eu comentei agora há pouco, poxa, algumas pessoas parecem que barganham com Deus. Se Deus fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Eu fui a Aparecida do Norte, e o que a gente vê de pessoas andando de joelho, subindo, por quê? Porque eu tive uma graça alcançada, né? Ou então fazer promessa dá certo. Mas dá certo para todo mundo? Não, tem gente que faz e alcança a graça, tem gente que faz e não alcança. Por quê? E aí, se você conversa com as pessoas, você começa a entender que as pessoas que alcançam a graça, normalmente, quando elas pedem, elas já agem como se tivesse conseguido. E isso é mais uma promessa de Deus na nossa vida, né? Quando você pede, quando Jesus orava, tem uma coisa chamada evangelhos apócrifos, não sei se vocês já ouviram falar. São evangelhos que não constam na Bíblia, né? São livros escritos e que acabaram não constando na Bíblia. Judas tem um evangelho que, uma das coisas que ele diz é assim: Jesus, quando orava, ele orava agradecendo as bênçãos que ele estava pedindo. Ele não orava: Senhor, por favor, me faça tal coisa. Senhor, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e hoje eu preciso de tal coisa, obrigado por me conceder. Eu não consigo imaginar Jesus fazendo uma pregação para uma quantidade gigante de pessoas que tinha ali, de repente olhar para um cesto ali que tem meia dúzia de pão e de peixe e falar: não, gente, fica tranquilo, nós vamos alimentar todo mundo. Senhor, por favor, mande alguma coisa, né? Ele agiu aquilo de uma maneira, com uma fé tão grande, e já agradecendo por aquilo ter recebido. Então muitas vezes, quando a gente ora e pede: Senhor, eu preciso disso,
e a gente prepara o ambiente e age como se a gente já tivesse recebido, o universo se modifica, ele se molda para conseguir aquilo que a gente quer, quando nós estamos em Deus. Mas a Bíblia diz que isso acontece enquanto nós estamos e permanecemos na vontade de Deus. E aí está uma coisa muito curiosa, né? Normalmente quando a gente pede algo a Deus e a gente consegue, às vezes a gente para de dar valor àquilo como se fosse um milagre. Quantas e quantas vezes a gente pede uma pessoa na nossa vida, né? Quero um namorado, quero uma mulher, quero E uma vez que a gente consegue uma pessoa bacana, tudo que a gente sabe é reclamar dessa pessoa. Muitas vezes a gente pede uma oportunidade de estar falando com uma plateia bacana como vocês aqui, né? E de repente começa a agir como se isso fosse uma coisa normal. Cara, não é normal. Isso é um milagre de Deus, estarmos todos reunidos em uma casa tão espetacular como essa, como a gente pode observar, né? Completamente limpinha, foi muito bem preparado, o ambiente foi muito bem preparado física e espiritualmente antes de nós estarmos aqui recebidos, e isso é um milagre. Nós precisamos olhar as situações do dia a dia que nós temos na nossa vida como um milagre de Deus, porque quando a gente olha para as coisas como sendo um milagre, nós temos gratidão, as coisas se multiplicam. Também é bíblico, né? Aquele que tem, mais lhe será dado. Quem tem? A pessoa que fica reclamando que não tem, ela tem alguma coisa? Não tem, né? Aquela pessoa que é ingrata, que vive dizendo, mas o dia, sabe o Olha, a hiena triste? Não sei se vocês, a maioria do pessoal aqui é da minha época, vocês lembram desse desenho sim, vocês estão muito tímidos. Mas tinha uma hiena triste, né? Que tudo ela reclamava. Ficava, dia, vida. A minha dublagem não é a melhor, eu tenho que fazer um curso com o Renato aqui. A minha dublagem não é a melhor. Mas de tudo ela reclamava. Quantas vezes a gente não está sendo uma hiena triste, né? A gente fica olhando ali as coisas ruins da vida. E é bíblico. Aquela pessoa que não tem, quando a gente reclama que a gente não tem, ou que o que a gente tem não é suficiente, nós estamos dizendo que nós não temos. E é bíblico que aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Enquanto que quando a gente agradece, a gente olha as coisas boas que Deus coloca na nossa vida, as bênçãos vão aumentando e vão se multiplicando, até porque nós vemos bênçãos em tudo que nós olhamos. Eu já ouvi muito, eu trabalho com empresas, essas coisas, então a gente ouve muito podcasts e vídeos onde pessoas falam, né? Se você quer ser, você é a soma das 5 pessoas com quem você mais convive. Não sei se vocês já ouviram isso. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Você quer ser uma pessoa boa? Cerque-se de pessoas boas. Você quer ser um investidor? Cerque-se de investidores. Você quer ser uma pessoa que viaja bastante? Ande com quem viaja bastante. Eu quero ser uma pessoa que, pedalo de manhã. Comece a andar com pessoas que fazem isso. Dali a pouco você está pensando em comprar uma bicicleta, tem que ser uma bicicleta maior, uma melhor, ou não sei. Então a gente precisa, a partir do momento que a gente se cerca de pessoas, a gente cria ambientes para que aconteça aquilo que a gente quer na nossa vida, essas coisas vão sendo atraídas para a gente. E se isso é verdade na nossa casa, quando nós vamos receber uma visita, se isso é verdade no nosso coração, quando nós pedimos uma companhia, quando nós pedimos um emprego, ou quando nós pedimos alguma graça e alguma bênção, nós estamos em um centro espírita. O que um centro espírita nos ensina? Uma das coisas, que a vida que nós temos aqui na matéria, ela é transitória, correto? A única certeza que nós temos é que a gente vai morrer, né? Tem um filósofo que diz que tudo que nós estamos olhando está morto ou está em processo de morte. Uma maneira estranha de ver, mas é verdade, né? Todas as pessoas, animais, até terrenos, prédios, tudo vai morrer um dia. E a espiritualidade nos diz que aqui não é o nosso lar de verdade. Nós estamos aqui apenas passando um tempo. Aí eu fico me perguntando, será que esse tempo que nós estamos passando aqui, nós não estamos preparando o ambiente para quando a gente voltar para a nossa casa? E como é que a gente prepara esse ambiente de volta para casa?
Será que nós estamos preparando esse ambiente com alegria, com gratidão, ou estamos reclamando daquilo que a gente acha que deveria ter e não tem? Porque a graça de Deus, as bênçãos de Deus manifestam-se na nossa vida de maneiras diferentes. Cada pessoa precisa de uma coisa diferente de outras pessoas. Tem uma história espírita que ela diz assim, que tinha uma senhora que era muito temente a Deus, era uma senhora muito bondosa, ajudava a comunidade dela, trabalhava para o próximo, e ela tinha um filho que ela amava muito. E de repente, com 17, 18, 19 anos, esse filho teve uma doença e ele caiu de cama, ele não andava mais, ele não conseguia andar, e ela, olhando aquilo, ela não conseguia se conformar, ela não se conformava, ela falava: meu Deus, cura meu filho, né? Eu faço de tudo para o Senhor, eu ajudo tudo que pode, etc e tal. E ela orou tanto, ela tinha tanto crédito espiritual, né, vamos dizer assim, que o filho dela foi curado. O filho dela foi curado, voltou a andar, foi estudar e acabou se envolvendo com umas pessoas que não eram pessoas muito bacanas, né? Acabou começando a furtar o mercadinho perto da casa dela. Depois começou a cometer roubos um pouco maiores, começou a se envolver com droga, até o momento que o filho dela foi preso. E aí depois ela foi lá, conversou com o delegado, pediu para soltá-lo, etc e tal. Soltou, o filho dela se envolveu em outra situação e matou uma outra pessoa. E aí ela entendeu por que ele tinha ficado na situação que ele tinha ficado antes. Deus conhece o coração de cada um, até o determinado momento que ela orou de novo a Jesus, pedindo perdão por não ter entendido o que ele tinha traçado para o filho dela, e pedindo a Jesus que ele voltasse a ficar para a noite. E ele voltou para a cama, para a casa dela, onde ela pôde cuidar dele. Eu estava ouvindo um podcast hoje, estava vindo para Pompeia, né, onde o palestrante estava falando um negócio muito interessante. Ele falou assim, que nós temos livre-arbítrio, né? Mas a gente que é espírita, a gente gasta quase todo o nosso livre-arbítrio antes de nascer, né? Traçando o nosso planejamento reencarnatório. A gente decide onde vai morar, que curso vai fazer, com quem que a gente vai se relacionar, porque lá os valores são outros, né? Olha que coisa inteligente. Quando a gente está no plano espiritual, o que a gente quer? A gente quer passar por aqui porque a gente sabe que aqui é um plano temporário, né? A gente quer chegar aqui e evoluir, a gente quer acertar pendências, a gente quer estar com pessoas que ajudem a desenvolver o nosso potencial, e aí a gente escolhe esse tipo de coisa. Quando a gente vem para cá, aí a gente quer uma pessoa bonita, simpática, agradável, cheia de dinheiro, né? A gente muda um pouquinho o valor. E aí às vezes a gente não consegue chegar lá. Por quê? Porque a gente já gastou nosso livre-arbítrio escolhendo uma pessoa que vai nos desenvolver espiritualmente. Se a gente não tiver sabedoria de lidar com essas coisas, a gente vai ficar acreditando eternamente que nós estamos sendo injustiçados. Tem um experimento, não sei se vocês já viram, onde pega-se dois recipientes, duas jarras, né? Uma com água e uma com acetona. Você pega um isopor e tenta afundar ele na água. Não sei se vocês já viram isso. Você tenta afundar o isopor na água e a água joga o isopor para cima, né? Tenta expelir. E a acetona, conforme você vai colocando o isopor, ele vai se corroendo e se dissolvendo. Então é interessante, né? O mesmo espaço, a mesma matéria-prima, né? O isopor, e em ambientes diferentes eles reagem diferente. Então a gente precisa entender aí duas coisas, né? Primeiro, se nós como espíritos evoluímos no plano espiritual, a gente evolui no plano espiritual, sim ou não? Sim, né? É possível evoluir no plano espiritual. Só a gente observar lá a série de livros do André Luiz, né, do Nosso Lar,
observar a literatura espírita lá, Memórias de um Suicida, a gente vai vendo que no mundo espiritual a gente evolui sim. Então por que a gente tem que vir para cá? Mas se a gente está lá, a gente é de lá, nasceu lá, vai viver lá, o que a gente tem que vir fazer aqui? Né? Durante muito tempo eu ficava pensando isso, até que eu comecei a perceber o seguinte: teve não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de um evento do centro espírita. Tem alguns centros espíritas que promovem sopa, promove venda de cachorro quente, de pizza, essas coisas, né? Quando a gente está participando ali, gente, é muito bacana, né? Todo mundo quer ajudar. Uma pessoa chega lá, não, deixa eu cortar o pão aqui, o outro vai lavar a louça, o outro está varrendo o chão, todo mundo se dispõe, todo mundo está envolvido e quer participar para aquilo ali seja uma coisa bacana. Nem sempre essas mesmas pessoas fazem isso dentro de casa. Olha que doido. Às vezes no centro espírita a gente está feliz, aqui está tudo em paz. Quando a gente volta para casa, quando a gente está na escola, quando a gente está no trabalho, longe do ambiente propício para que a gente desenvolva o bem, a gente de verdade vai mostrar o que a gente é. A gente de verdade vai mostrar aquilo que está dentro do nosso âmago. Então, quando a gente está no plano espiritual e a gente vê que a alma é imortal, a gente vê que a cura para tudo aquilo que, todos os males da humanidade, como diz o grande filósofo brasileiro, né, Zezé de Camargo, é o amor, né? A cura não é o amor? É o amor. Lá é muito fácil a gente amar, todo mundo ama, olha que ambiente lindo. Difícil é amar em casa, né? Quando o outro fica pisando no meu calo, quando as pessoas não respeitam aquilo que eu quero, quando a pessoa guarda a forminha de gelo na geladeira sem água lá e toma tudo o gelo que a gente colocou. Olha cada coisa que a gente briga, né? A gente se incomoda e fica irritado com umas coisas. Por quê? Porque é isso que tem dentro da gente, né? Olha que louco. Tem uma história de um monge, não sei se... acho que já está dando a nossa hora, só vou terminar com isso, né? Tinha um monge que estava andando e o discípulo dele olhou para o discípulo dele estava com uma xicrinha cheia de café, né? Aí o monge passou e deu um solavanco nele assim, bateu no braço dele, o braço dele virou e derramou o café no chão assim, derramou tudo. Aí o mestre virou para ele e falou assim: o que aconteceu? Ele falou: cara, derramei tudo o café aqui. Aí o mestre falou para ele assim: e por que você derramou o café? Ele falou: derramei o café porque você bateu no meu braço. O mestre falou: não, a resposta está errada. Você não derramou o café porque eu bati no seu braço. Como não? Você bateu no meu braço aqui, estava com a xícara cheia de café e derrubou o café. Não, você derramou o café porque na sua xícara tinha café. Parece óbvio, né? Se tivesse chá, ia ter derramado chá. Se tivesse água, ia ter derramado água. Mas a reflexão que fica é: o que a gente derrama quando a vida sacode a gente? Quando a gente é insultado, quando alguém fura a nossa fila no mercado, que a gente está lá 40 minutos esperando a senha para poder ir, chega uma pessoa e entra na nossa frente, a vida dá um chacoalhão na gente, né? O que a gente derrama? Raiva, a gente derrama o que tem dentro da gente. E aí? O que a gente tem dentro da gente de verdade? O que o ambiente do nosso coração está cheio? Era essa reflexão que eu queria deixar para vocês hoje. Agradecer mais uma vez o convite de estar aqui e convidá-los, né, a preparar o nosso ambiente íntimo para a visita mais importante que nós temos, que é a visita de que Jesus vai fazer ao nosso coração, aqui ou na próxima, assim que nós estivermos prontos, né? Porque mais uma vez Jesus não vai fazer semear uma semente que nós não plantamos. Ele não vai fazer crescer uma semente que nós não plantamos. Então vamos plantar a graça de Deus. Vamos, assim como o isopor, né, entender que nem todos os ambientes são para a gente. Quando a gente é jovem, a gente tem mais essa dificuldade, a gente quer se adaptar, a gente quer estar em todos os lugares, a gente quer... Alguns ambientes não são para a gente, alguns ambientes nos diminuem, alguns ambientes tiram da gente coisas que são importantes, enquanto que outros ambientes nos impulsionam. A gente precisa saber escolher os nossos ambientes.
E mais importante do que escolher os nossos ambientes é qual é o ambiente que nós estamos criando para a nossa vida e para as pessoas que estão em volta. Como é a nossa casa hoje? É um ambiente de profecia, de cura, de alegria, de libertação? Ou é um ambiente de reclamação, de escassez, de tristeza? Cabe a cada um de nós aquilo que nós estamos semeando. Gratidão pelo convite, pela alegria, pela paciência que tiveram comigo. Muito obrigado. Boa noite. Apoio cultural de DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. E chegamos ao final de mais um programa Momento Espírita. Gratos pela sua companhia. O programa Momento Espírita é uma produção da União Espírita Jesus Gonçalves de Tupã, em parceria com o Núcleo de Audiovisual do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Espero você no nosso próximo programa. Até lá! Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.